Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e as irmãs, amigos ouvintes que acompanham e têm acompanhado o trabalho do Fé Reformada. Que o único objetivo é anunciar o Evangelho com fidelidade. O texto que nós temos aqui em vista para poder abordar é o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 32, onde o profeta Moisés comissionado por Deus, é chamada por Deus a receber as tábuas da lei. O versículo 32, 26 diz: Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele a tribo de Levi. Aqui nesse episódio que é nos descrito, foi um episódio muito triste. Moisés havia subido para o Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos e o povo lá embaixo já havia se corrompido com o pecado. Moisés havia estado 40 dias, 40 noites lá no Monte Sinai recebendo os mandamentos do Senhor e o povo embaixo já estava perdendo a cabeça e perdeu a cabeça e pediu que Arão fizesse um ídolo de ouro. E Arão teve que fazer isso. Arão fraquejou. E Arão pede que tirasse das orelhas das mulheres, das crianças, ouro para fazer um bezerro de ouro. E o povo se corrompe, o povo quebra o mandamento do Senhor e quebra justamente os primeiros mandamentos do Senhor, que é: não terás outros deuses diante de mim e nem farás para ti imagem de escultura. Eu gostaria de dar um tema a este aqui: quem é do Senhor? Foi isso que Moisés disse quando viu aquele povo se corrompendo, bebendo, comendo, se dançando na maior luxúria pecaminosa e triste. Moisés se pôs à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele a tribo de Levi, a menor tribo, se ajuntou a Moisés. E o texto é grande, o texto é profundo, quando diz que a tribo de Levi foi dada a ela a autoridade de matar aqueles que pecaram contra o Senhor. E Spurgeon chega a dizer que a decisão é aquilo que o Senhor procura em seus ministros. Arão não foi decidido para temer ao Senhor. Arão, insuflado pela pressão, caiu em transgressão. E diz Spurgeon que quando Deus enxerga isso em um ministro, em um líder, ele recompensa com a sua graça, ele recompensa com a sua bondade. Spurgeon chega a dizer que todo homem deve ser decidido pelo bem, deve ser decidido para obedecer a Deus. E eu queria trazer dois aspectos aqui na questão de quem é o Senhor, ou de quem pertence ao Senhor. Eu trago aqui o fato de que aquelas pessoas, se fossem realmente amigas de Deus, elas deveriam confessar sua lealdade publicamente e não ser pressionada pelo tempo que ficou dizendo: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, e aí se corromper. Não, o amigo de Deus deve confessar sua lealdade a ele abertamente. Moisés disse para a tribo de Levi: consagrai-vos hoje ao Senhor. E a tribo de Levi se consagrou ao Senhor. E a tribo de Levi passou a espada nas casas, passou a espada nos seus irmãos, nos seus amigos. E foi o juízo de Deus. O juízo de Deus. Então essa é a primeira questão. Quem pertence ao Senhor manifestará lealdade a Ele. Não existe discípulo ou amigo oculto.
Não existe isso. Aquele povo se corrompeu e é um confronto para nós. Nossa época, muitos já debandaram para o caminho errado. A palavra de um hino presbiteriano diz que muitos que corriam bem, longe de ti agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. É triste a realidade espiritual da igreja hoje. Então, a primeira coisa que eu abordo aqui sobre essa questão de quem pertence ao Senhor é que eles manifestam a sua lealdade de maneira aberta, dizendo: eu sou do Senhor. A tribo de Levi se manifestou: eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor. Há uma passagem no Antigo Testamento que diz que o Senhor, quando converteu o coração daquele povo, converteu o coração de Israel, curou a sua infidelidade, aquele povo escrevia na mão: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Ó, que você, muito mais do que escrever na mão, eu sou do Senhor, que você possa ter o coração inteiro para Deus, que seu coração possa ser inteiro para Deus. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em segundo lugar, aqueles que pertencem a Deus não só manifestam a sua lealdade pública, né? Mas devem estar dispostos a ser a minoria entre a maioria. Deus diz, na palavra de Deus diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E que você esteja entre esses poucos, que não só escreveu na mão, né? Ou seja, um ato visível, uma pública profissão de fé na igreja e para o homem, mas o coração sendo de Deus completamente. Os judeus tinham costume de rasgar as vestes, e Deus chegou à época de dizer: não rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso coração em vez das vossas vestes. Deus se agrada com a verdade no íntimo. Então, há uma grande recompensa para aqueles que se entregam a Cristo, para aqueles que se entregam a Jesus. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ao passo que aqueles que não recebem, que não querem o Evangelho, receberão a punição de Deus, estão sob maldição de Deus, como na época de Moisés. 11 tribos receberam a punição do Senhor, e a tribo de Levi matou a espada irmãos e amigos, porque foram rebeldes contra o Senhor. Que você não seja rebelde contra o Senhor. Então, eu queria dizer aqui 3 coisas para finalizar. Primeiro, ao ouvir a voz de Deus, a palavra do Evangelho sendo pregada, não titubeie, não fique claudicante ou inibido. Professe, se você compreendeu o Evangelho, professe a sua fé em Jesus, porque há grande galardão diante de Deus para você. Né? Segundo, não espere que outros vá à sua frente se entregando para Cristo. Ouça a voz daquele que diz: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Quem é do Senhor, vem a mim. Jesus diz isso, né? Em terceiro lugar, não se impressione se a maioria não está seguindo a Cristo, porque não é para a maioria, é para a minoria, que é para ser salvo e salva. Então impressione-se e glorifique a Deus, porque no meio de tanta gente, Deus escolheu você para ser o seu súdito leal e real diante dele. Então se impressione e louve a Deus por isso. Eu gostaria de fazer a 4ª aplicação: aqueles que não atenderem à voz daquele que diz: venha até mim. Moisés é um tipo de Cristo, e Moisés, como tipo de Cristo, estava anunciando o caminho da verdade. Venha até mim, que você venha até Cristo, porque aqueles que não fizerem isso estarão sob maldição, sob juízo. A espada de Deus já está afiada para todo aquele que não se arrepender. Arrependa dos seus pecados e venha a Cristo. Não queira teu destino que tiver aquelas 11 tribos de Israel que foram mortos à espada pelos filhos de Levi. Venha a Cristo. E eu queria concluir: eis que ponho diante de vós
palavra de Moisés, aquele povo, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva. A bênção é Cristo, a bênção é Jesus. Se entregue para Cristo, a fim de que a ira vindoura, a ira do porvir não caia sobre você, e você fique livre da ira vindoura, estando debaixo das asas de Cristo. Que você seja como os pintalinhos, os pintinhos, que se agasalham debaixo das asas da sua mãe, se protegendo dos predadores e se aquecendo. Que você se aqueça no refúgio de Deus, em Cristo. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que você venha a Cristo. Quem é do Senhor, venha até mim. É a palavra de Deus, que Deus está confrontando a você. Que você venha a Cristo. Se você pertence a Ele, a ovelha de Cristo tem duas marcas distintas. Uma na ponta da orelha, uma na ponta do pé. A marca na ponta da orelha significa que ela ouve a voz do seu bom pastor. E a marca na ponta do pé é que ela segue a voz do bom pastor. Que você siga a voz do seu bom pastor. Que você venha a Cristo e você não seja condenado com o mundo. Porque o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Venha a Cristo. Venha a Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.